Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, mundo doente. O mundo está enfermo, isto é, doente. Se pudéssemos colocar o mundo como uma pessoa, podemos ter a certeza que ele estaria doente. Está doente mentalmente, nas ações e no corpo. Este ser mundo está infeliz e com uma mentalidade pessimista, sem a capacidade de ver as coisas de um jeito melhor. Mas o que vemos é um mundo cheio de tristeza, mau humor, angústia, nervosismo, fracassos e desespero. O mundo sofre mais do que deveria, criando tempos de amarguras desnecessárias. Tudo por falta de positivismo. Vivemos dias de escuridão e às vezes marcados pela presença de tribulações desagradáveis. Tudo consequência da própria existência de um mundo que buscou os caminhos do ter, ser e do poder. As enfermidades deste ser mundo é física, mental, moral e espiritual. Portanto, essa doença que aparece muito, que é a mental, se manifesta no físico de um ser doente. Está mais do que na hora desse ser mundo passar por um tempo de higienização. Precisa urgentemente, neste caso, de ações sadias para afastar todas as enfermidades deste ser. Este corpo enfermo, mundo, passa por momentos difíceis, bem como as gastrites e úlceras, assim denominadas como egoísmo, ganâncias, raivas e ódio. Devemos saber que o restabelecimento do corpo é possível, pois só não terá cura se não for curado antes do egoísmo, na sede do ter, ser e poder. Pois cada instante que nos defrontamos com este ser mundo, vemos tempos de angústias, depressões e opressões. Somos levados a nos perguntar que posição devemos tomar diante desse ser, que tipo de comportamento ter nestes tempos. É claro que não é uma resposta fácil, mas devemos já de antemão entender que jamais achar ou dizer que o padecimento desse corpo do mundo é o querer de Deus. Bom, uma coisa é certa, há um sofrimento real neste ser mundo que bate a porta de cada um que com ele anda. Edson, o que você acrescenta mais? Isa, até parece mentira, mas existem pessoas que se refugiam na doença para se defender de alguém ou de alguma situação desagradável. Veja, o psicólogo narra um fato acontecido com ele. Ele entrou no seu consultório, um homem quebrado, com pernas tropegas, mãos trêmulas e quase surdo. Depois de muitas perguntas, ele fez mais esta: desde quando o senhor, ficou surdo? Foi antes ou depois do seu casamento? Bem, respondeu ele, depois do casamento. Vivia bem com minha esposa. Ela seria melhor se não fosse tão nervosa e não gritasse tanto comigo a todo instante. Tinha uma voz aguda, estridente, além de impositiva. Era insuportável e eu tinha vontade de me refugiar, de sair de casa e procurar um recanto do silêncio. Tinha vontade de ficar surdo, não é? Disse ele. Inocentemente, o velho se refugiou na surdez para não ouvir gritos irritantes da sua esposa. Veja que interessante. Tanto foi verdade que após perder a sua santa companheira de muitos anos, a audição foi voltando aos poucos. Veja, Isa, como é interessante. Veja, o mundo não está doente, mas sim hospitalizado. É como uma grande serpente, não é? Como uma grande serpente, o mundo, ela choca, ou melhor, pequenas serpentinhas, não é? Que ao longo do tempo se refugiam nela, maculando nas suas crias raivas, ódios, ganância, traição, mentira, gosto do poder e do ser. E só haverá uma cura quando esta serpente dominante deste mundo for eliminada.
Hoje fala-se muito em doenças e a busca para a solução das mesmas, mas isso só acontecerá quando o ser humano, não é, se ver como ser humano, deixar o eu sei, o eu sou, o eu posso e buscar mais o campo da simplicidade e da humildade. Por isso, esta grande serpente, isto é, o mundo, com seus gritos, causa medos, depressão, opressão, não é? Escravidão, levando muitos à perda da audição para a verdade e buscar amar e ouvir as mentiras. Veja, Isa, não é interessante? A serpente maculou lá atrás em Caim o veneno que gerou nele raiva, ódio, ciúme, ambição e o gosto pelo sangue. E a árvore genealógica de Caim se proliferou e vem se proliferando. Daí hoje você vê, ouve, não é? Essas células de Caim com todo o desejo do mal, com todas as suas ideologias, em todas as áreas, sejam elas espiritual, familiar, social, profissional, empresarial e até na ciência, ainda nas mídias. Estas células não têm só a sede pelas ideologias, mas pelas mentiras, sangue, guerra, falsidades, poder e injustiça. Mas sabe, Isa, veja, não é? Ainda há, graças a Deus, aqueles que sofrem as dores desse mundo, que na luz mantém a esperança do grande mistério do futuro prometido pelo Criador, Criador celestial. São essas dores que lembram os fiéis a Deus, que somos deste mundo, mas que não ficamos eternamente nele. Veja, as dores deste mundo têm sim humilhado os fiéis, não é? Mas situa-os na verdade que aproxima dela e nos faz confiar nas mãos do Criador e manter viva a sua palavra, que ele disse antes de ir para o reino, como diz lá em João 14, de 25 a 31. Diz ele: disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não dou como o mundo dá. Não perturbe o vosso coração, não é? E nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, porque vou para junto do Pai, que é maior do que eu. Diz-vos essas coisas agora, antes que aconteça, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada de mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Levanta, vamos daqui. Mas veja, Isa, são as dores desse mundo que nos aproximam de Deus. Devemos ficar atentos, tipo, por que a saúde de tantos deste mundo, de tantos corações altivos, autoritários, inflamados pelo ódio, ganância e tantas outras facetas, não é? Veja, se nós nos rendermos a estes deste mundo, ficaremos enfermos implorando a ajuda dos mesmos e perguntando por que tanto ódio, egoísmo, ganâncias e tantos avarentos. Temos que ficar atentos mais uma vez na palavra de Deus, como diz em Romanos 6, versos 23, dizendo que o salário do mal é a morte. Esta é uma das razões que aqueles que são fiéis se redimem e vê que muitas dores vêm como limpeza e reparação para que possamos nos sentar à mesa do Rei e alimentar com Ele. A dor aproxima os humildes e humilhados, não é? A comer junto com Deus e com Ele ficar, não é? E banhar na sua luz. Por isso devemos cultivar atitudes sadias e positivas, nos afastar de todas as ideologias e ações do mal, cuidar tipo dos pitões do mal desse mundo, com seus fantasmas psicológicos e sedutores como serpentes deste mundo. Devemos ainda, sim, respeitar e cuidar do nosso corpo, que nos foi dado pelo Criador, mas com cuidado, com os exageros, é claro. Não é? Devemos lembrar que o bom pastor cuida de nós, não é? E está ligado direto a nós pelo Espírito que Ele nos deu, não é? Que cuida de nossas almas e o nosso coração. Que maravilha, não é verdade? Portanto, queridos, não se desespere com as serpentes, isto é, com este mundo.
pois ele recebe ainda, aquele que recebe a luz do sol, observa isso, aquele que recebe a luz do sol sente o seu calor. Portanto, quem acredita em Deus sentirá sempre as suas vibrações no seu interior, do seu coração. Veja que os doentes falem sim de suas enfermidades, mas com a certeza de se libertar de cada uma delas. E se for falar do seu sofrimento, fale na presença do médico Jesus, mas fale também das razões das mesmas. Lembre-se que neste mundo há um sopro de milagres e generosidade, não é, do Criador universal, Jesus. Portanto, não é, veja, observe. Se o mundo está doente, o Criador nos deixou muitos consultórios espalhados, não é? É só você passar pelas ruas e praças e levantar sua cabeça que você verá muitos consultórios desses identificados como uma cruz, isto é, a nossa igreja. Então é só você ir lá, não é? Fazer uma consulta, ela é grátis e sabe mais, ele cura por amor. Viu que lindo? No mais, ó, um beijo no seu coração, pense nisso e até o próximo.